Atos capítulo 2, versos de 42 a 47, e esse será o tema. Nós estamos iniciando hoje uma série com o título Compartilhando Nossa Visão. E o tema de hoje é a igreja que queremos ser. Então, Atos capítulo 2, de 42 a 47. Atos capítulo 2, versos de 42 a 47. Leiamos a palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta manhã. Queremos ser havidos como bênção nas mãos do Senhor na exposição dessa palavra. Por isso, Senhor, dá a todos nós uma boa mente, um bom coração, um espírito ávido, para receber de Ti essa direção tão maravilhosa, essa inspiração que a igreja de Jerusalém nos traz, através desse texto, Senhor. Em nome de Jesus, fala, Senhor, ao nosso coração, fala ao nosso espírito, que cada um de si receba a palavra, para crer e praticar, para o bem da nossa alma, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto lido nos coloca diante da igreja mãe, da comunidade de Jerusalém, que crescia em qualidade e crescia em quantidade. A quantidade refere-se ao número de discípulos, enquanto a qualidade refere-se ao tipo, à estirpe do discípulo que essa igreja produziu. E essa era uma igreja madura e frutífera. Por isso esse texto revela alguns valores que nós queremos perseguir em nossa filosofia de ministério. O que são valores? Valores são princípios em que a igreja acredita e pelos quais ela lutará. E as frases de transição dessa palavra eu tirei da orelha do livro Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren, que tem uma filosofia de ministério com a qual nós nos identificamos. Em primeiro lugar, queremos ser uma igreja mais profunda por meio da edificação. Glória a Deus. Os irmãos dessa comunidade eram edificados pelo ensino da palavra, nas reuniões de oração, no templo, de casa em casa, como diz o texto. Verso 42 está dito que eles perseveravam
perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era um ensino inspirado e pregado oralmente, que foi preservado no Novo Testamento. John Stott, ele diz uma coisa interessante, ele diz que o Espírito abriu uma escola em Jerusalém, seus professores eram os apóstolos, e havia 3.000 alunos no jardim da infância. Eles se reuniam em torno da palavra, de onde derivavam os princípios éticos, morais, espirituais, para fundamentar a fé e a vida, modo de viver. Portanto, irmãos, essa era uma igreja ensinável. Eles perseveravam na prática de aprender com os apóstolos, eram discípulos ávidos por aprender mais sobre a fé cristã. Queridos, todos nós temos uma necessidade básica de princípios para viver. Precisamos de bons princípios para moldar nosso caráter, para nos ajudar em nossas decisões, em nossas escolhas éticas e morais. E a palavra de Deus concede-nos princípios para um caminhar sábio. Amém, amados? Então a doutrina dos apóstolos era o Evangelho, cujo propósito era fazer os mais parecidos com Jesus, para que pudessem dar seguimento à obra dele na terra. E esse processo de tornar-se semelhante a Cristo atende pelo nome de discipulado, que acontece quando você aprende e pratica os princípios de Deus para a vida. Amém? Amém. Você está aqui? Sim. É que eu estou sendo conceitual, né? Perco você. Em nossos encontros, irmãos, nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus é exposta, seja pelo púlpito, nos cultos, seja na IBD, Escola Bíblica Dominical, seja no Ministério Infantil, nas células que estão iniciando ou reiniciando, no discipulado individual, que a gente chama 1 a 1, nos encontros de redes, de homens, de mulheres, de casais, de jovens, nós abrimos a Bíblia. E com o ensino da palavra, nós queremos oferecer a você um alicerce para a sua vida. Não foi o que disse Jesus? Quem pratica, constrói sobre a rocha. Então nós queremos ajudar você a crescer espiritualmente rumo à maturidade. Amém? Amém. E qual é a sua parte no processo? Ou qual é o desafio pessoal para a sua vida? É aproveitar as oportunidades disponibilizadas a você para o aprendizado da palavra. Amém? Amém. Criar espaço na sua agenda para participar, por exemplo, de uma célula, que é um discipulado em grupo, ou se disponibilizar para um discipulado individual, um discipulado pessoal, ser um frequentador assíduo dos cultos, onde a gente expõe a palavra, e participar da nossa escola bíblica dominical. Qual é a sua parte no processo? Ser ensinável, aceitando o desafio de se deixar transformar pela palavra à semelhança de Jesus, aprendendo e praticando os princípios de Deus que estamos ensinando para vocês. Você já percebeu que quanto mais
a gente conhece e pratica a palavra de Deus, mais a gente melhora como pessoa. Amém. Esse é o propósito da edificação. Amém, queridos? Segundo lugar, queremos ser uma igreja mais calorosa por meio da comunhão. Os irmãos da igreja de Jerusalém se amavam verdadeiramente, desfrutavam de uma convivência muito intensa, e nisso eles perseveravam. Verso 42 diz: e perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Viu, Mirete? Aqui tinha junta panela. Irmãos, essa era de fato uma comunidade, porque estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Comunidade. Verso 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E por estarem juntos e próximos, as necessidades eram conhecidas e supridas. Verso 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Tremendo isso, não, irmãos? O encontro era diário, fosse no templo ou nos lares, e era feito com muita alegria e singeleza de coração. É o que diz o verso 46: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles não temiam o encontro, ao contrário, tinham prazer na comunhão com os irmãos, fosse no templo, fosse nas casas. Irmãos, em tempos de individualismo, de tanto egoísmo, tanta segregação, competição, a igreja é a comunidade fraterna, da partilha, da solidariedade, da generosidade. E essa é a igreja que nós queremos ser. Queremos perseguir esse valor. A vida cristã é prioritariamente relacional, comunitária. Amém, queridos? Amém. Primeiro, porque fomos criados por Deus como seres gregários. Por isso nós nos alimentamos das relações afetivas e temos uma necessidade básica de convivência. Eu estava ouvindo o filósofo Pondé numa entrevista dizendo o seguinte: a igreja evangélica oferece uma comunidade. É verdade. Você ouviu também? Simplesmente isso. E o ser humano vive em busca de comunidade. Ele procura próximos. Segundo lugar, porque fomos chamados não somente para crer em Jesus, mas também para pertencer à sua família. Amém, amados? Amém. Você crê em Jesus e passa a pertencer à família de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo deixa claro que o crente é crente no corpo de Cristo. Aleluia. Onde cada membro tem sua função. Por isso, Deus deixou 22 mandamentos de reciprocidade,
os mandamentos de uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, exortai-vos uns, e por aí vai. Isso viabiliza o pastoreio mútuo. Amém, queridos? Amém. A igreja, então, oferece a você a possibilidade de comunhão entre os irmãos, seja nos cultos, nas celas, nos encontros de rede, nas reuniões de oração, nos encontros amistosos, como o Junta Panela que vem aí. Então, queremos ser uma igreja família, onde você pode encontrar apoio, encorajamento para a sua caminhada em Cristo e para o enfrentamento dos seus problemas. Amém, queridos? Amém. Você está aqui? Amém. Que bom. Glória a Deus. Hoje é o dia de preenchimento da fichinha, então a gente compete aí com a fichinha, né? E qual a sua parte no processo? Qual é o desafio pessoal aqui com relação à comunhão? Primeiro, abraçar esse povo que Deus deu a você como família. Olha aí do seu lado, olha aí para trás, é a tua família. Esse povo Deus deu para você, é a tua família. Abrace a tua família. Esse é o desafio. Aleluia. Glória a Deus. Levante aí e cumprimente umas 3 pessoas. Deixar de ser um frequentador ocasional dos nossos encontros e se integrar na comunidade com o compromisso de viver essa comunhão, ser mais assíduo, né? Amém, amados? Porque uma coisa é fato, irmãos. O distanciamento gera esfriamento, enquanto a aproximação gera intimidade e comunhão. É por isso que se diz aí que o gravetinho longe da fogueira apaga. Por isso que o autor de Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Mas você poderia objetar: mas pastor, é difícil viver em comunidade, hein? Sim, é difícil, mas sem essa vivência comunitária você não cresce. Como diz a palavra em Provérbios 27, 17, o ferro com ferro se afia. No atrito há um benefício em que a gente pode melhorar como pessoa em contato com o outro. Amém? Amém. Talvez em razão de alguma decepção na vivência comunitária, você tenha se fechado para a possibilidade de desenvolver relacionamentos profundos e decidiu ficar na superficialidade dos relacionamentos. Mas eu quero dizer para você que Deus pode curar o seu coração para que você não perca o privilégio de desfrutar da comunhão da família que Ele gerou em Cristo para te abençoar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Terceiro, nós queremos ser uma comunidade mais abrangente por meio do ministério. Nessa comunidade estava presente o cuidado mútuo, o serviço mútuo. Alguém dava, alguém recebia e todos eram supridos. Verso 45 dá conta disso. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade.
Então, como igreja, pretendemos ministrar para todos os tipos de necessidades, sejam eles de caráter emocional, espiritual, física e de relacionamentos. Irmãos, o uso de talentos, de habilidades, de dons para o serviço mútuo chama-se ministério. Então queremos, como igreja, treinar, equipar, preparar você para o ministério, estimulando cada membro a participar de pelo menos um ministério, abraçar o desafio de servir. E é nessa dinâmica de dar e receber, servir e ser servido, abençoar e ser abençoado, é que todos serão abençoados. Amém. Amém? Amém. Queridos, todos nós temos uma necessidade básica de uma função para viver, de autoexpressão, de senso de utilidade e realização, e dar expressão concreta à fé. Todos nós temos essa necessidade. Há um poder terapêutico em servir, em se fazer o bem. Talvez por isso Jesus tenha dito: mais bem-aventurado é dar do que receber. E mais, geralmente, aquilo que fazemos para trazer o pão sobre a nossa mesa não esgota o nosso potencial. Porque nem sempre a nossa atividade profissional está associada ao talento que temos, à habilidade que temos, à experiência que temos, ao nosso jeito de ser, à nossa paixão. Todavia, o ministério dá uma oportunidade de alinharmos tudo isso num foco ministerial. Amém. Meu rei tem na igreja dele lá banqueiros, gente proeminentes, políticos e tal, e de repente o cara está consertando o carro das viúvas que não podem pagar oficina. É a paixão dele. E ele cita muitos outros exemplos, né? Porque um dia alguém perguntou: você não fica constrangido de usar o tempo de pessoas tão importantes para coisas tão insignificantes? Ele diz: não, porque o que eles fazem na vida secular, aspas, não esgota o potencial deles, eles têm potencial para mais. Então eles usam isso para servir o Senhor aqui. Amém, amém, queridos? Então, esse é o ministério. E qual é a sua parte nesse processo? Qual é o seu desafio pessoal? Sair da condição de mero espectador para a condição de participante. Assistir uma partida de futebol é bom, jogar é melhor. Assistir um bom concerto é bom, tocar é melhor, não é, irmão Paulo? O irmão Paulo falou: estou com 72 anos, louvado seja Deus que eu estou aqui podendo louvá-lo. Amém. Amém, eu também, com 70, irmão. Estamos juntos. Então o desafio é esse: deixar de ser uma pessoa que vem para cá para acessar um serviço e se disponibilizar para servir também. Então cabe a cada um de nós considerar aquilo que temos recebido de Deus como talento, como dom, como habilidade, como recursos, e disponibilizar nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Amém, queridos? Amém. Há um grande potencial aqui, Deus não quer desperdiçar nenhum. Para sermos mais práticos, o que você gosta de fazer e faz bem,
olhando para as lacunas do nosso ministério, que contribuição você poderia dar? Considerando que o seu dom espiritual, onde você poderia servir? Amém, amados? Essa é uma pergunta que temos que fazer para nós. Tipo assim, Jesus, estás precisando de mim? Tem gente para evangelizar? Tem gente para discipular? Tem célula para liderar? Conta comigo. Simples assim. Amém, amados? Amém. Inclusive, quando você traz a sua contribuição, como nós fizemos há pouco, você também está participando dos ministérios. Porque, por causa da sua contribuição, nós pudemos fazer o chá das meninas ontem, que foi uma bênção. Aleluia. Futebol dos meninos, que foi uma bênção. E todos os eventos sociais que acontecem aqui na igreja, é a sua fidelidade que dá o respaldo financeiro para todos os ministérios. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Quarto e penúltimo lugar, queremos ser uma igreja mais forte por meio da adoração. É interessante observar que o temor, o respeito, a reverência com relação a Deus geravam um ambiente para prodígios e milagres. Veja o verso 43. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, as manifestações de prodígios e milagres não ensejavam vanglória aos apóstolos, porque eles temiam a Deus. Os sinais e prodígios eram feitos por temerem a Deus, como disse, eles não tomavam a glória para si, mas tributavam toda a glória a Deus. Isso é adoração, irmãos. Verso 47 diz que louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Queridos, essa realidade fala de uma dimensão muito prática da oração, ou seja, a motivação com a qual exercemos o nosso ministério. Você faz para quê? Você faz visando glorificação de quem? Então, queremos ser uma comunidade onde tudo que acontece cumpra o propósito de exaltar e glorificar a Deus. Amém. Amém, amados? Por isso não há lugar para ministérios personalistas, daquele tipo façamos célebres o nosso nome, como a construção da Torre de Babel. Onde tudo seja feito com a motivação correta. Onde tudo seja feito sem murmuração nem contenda, como diz Filipenses 2:13. Irmãos, às vezes pensa-se em fazer alguma coisa, algum evento e tal, aí você tem que ficar administrando murmuração, tem que ficar administrando contenda. Aí eu fico pensando, era melhor não fazer. Então, se o humano pensa assim, e Deus? Por quê, irmãos? Porque a murmuração e a contenda bem revelam a centralidade do ego, que ainda não aprendeu a fazer tudo exclusivamente para a glória de Deus.
tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glórias a Deus Pai. Amém. Não como se fosse aos homens, mas a Deus, e Ele te recompensará. Ainda que não venha o aplauso, ainda que não venha o reconhecimento, você está fazendo para Deus. Na adoração, Deus se torna o eixo de todas as nossas ações. E quanto mais adoradora é a comunidade, mais forte ela fica. Então nós queremos ser essa comunidade adoradora. Amém, amados? Amém. E qual a sua parte no processo? Qual é o desafio pessoal? Primeiro, legitimando sua motivação para o exercício do seu ministério. Ou seja, colocando a sua vida no altar de Deus como expressão da sua adoração. Segundo, que nos momentos em que estivermos cultuando, como estamos agora, e tivemos o louvor há pouco, em vez de assistir uma adoração, você passe a fazer parte dela, trazendo sua mente, seu coração, seu entendimento, para focar em Deus. Uma igreja viva tem um louvor fervoroso, contagiante, restaurador, sincero e verdadeiro. O que Jesus falou: amando o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? Amém. Em último lugar, queremos ser uma igreja mais crescente por meio da evangelização. Meu mestre Isaltino Gomes, já falecido, dizia: a igreja que adora, evangeliza. Com base na experiência de Isaías, que em adoração respondeu a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi uma experiência de adoração, que culminou num compromisso de obedecer ao chamado de Deus. Então essa comunidade, irmãos, marcava uma presença tão relevante e persuasiva em Jerusalém, que eles exerciam um poder de atração sobre o povo. Ah, que coisa interessante! Era uma comunidade que praticava o que aprendia, que buscava Deus em oração, para ter poder para testemunhar, que dava um bom testemunho através da comunhão e do cuidado mútuo. E o resultado, sabe qual era, irmãos? Verso 46, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, caindo na graça de todo o povo. Por quê? Porque viviam uma alternativa de vida superior, porque exerciam um poder de atração em todos os circunstantes. E o verso 47 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Irmãos, a igreja foi identificada por Jesus como luz do mundo, sal da terra. Então, comunicar o Evangelho através do testemunho e da proclamação da Boa Nova é nossa principal missão no mundo. Esse é o principal propósito de Deus para a nossa vida. E como igreja, queremos encorajar você nessa missão, que por certo vai conferir um significado maior para a sua vida. O cumprimento da nossa missão no mundo chama-se evangelização. Glória a Deus. Não é proselitismo, é evangelização. E qual a sua parte no processo? Qual é o seu desafio pessoal no estudo?
Sua parte no processo é, como discípulo de Jesus, dar um bom testemunho de vida, de maneira a persuadir pessoas para ouvirem a respeito do Evangelho que transformou a sua vida. Glória a Deus. Os irmãos sabem por que às vezes nós ficamos inibidos no evangelismo? Que o nosso testemunho não é bom. Você fica trancado. Vou falar de Jesus aqui no trabalho, eu tenho um monte de gente aí que rusga comigo, que tem queixas contra mim. Às vezes a gente pode ter a cara de pau e falar assim, me muda desse lugar para eu poder começar a falar de Jesus. Zerado, hein? Dá uma zerada. Porque a persuasão é pela vida, irmãos. As pessoas leem o Evangelho na nossa vida. E é bom que antes de lerem na Bíblia, leiam na nossa vida. Amém? Amém. Isso atrai as pessoas para Jesus. Seria imprescindível, então, também você buscar uma vida cheia do Espírito Santo. A propósito, esse é o nosso tema para a nossa vigília. Uma vida cheia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Para testemunhar o Evangelho de Deus numa evangelização de poder. Atos 1,18 foi dito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, no contexto imediato, Jerusalém, mais amplo, Judéia e transcultural, nos confins da terra. O enchimento, o batismo, a plenitude do Espírito Santo foi um divisor de águas aí, queridos. Então você pode também participar das empreitadas evangelísticas feitas no entorno da nossa comunidade. Irmãos, nós estamos pensando se vamos de fato dar status de ministério para evangelismo. Viu, Gilberto? Estamos pensando, sabe por quê? Todo mundo tem que evangelizar. Não é uma equipe de meia dúzia, não. É uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. Amém, irmãos? Amém. Amém. E vamos, em nome de Jesus, ter aqui cultos evangelísticos. Mas antes disso, sabe o que precisa acontecer, irmãos? Desenvolver uma cultura do convite. Porque nem isso às vezes a gente faz. Convidar um não crente para estar no culto evangelístico. E aí eu convido alguém para dar um testemunho aqui, ele dá o testemunho, termina, ele faz apelo, só tem crente. Qual o propósito disso, irmãos? Então temos que desenvolver isso, nós vamos ajudar você, em nome de Jesus. Amém. Então você pode participar dos eventos evangelísticos. Quando a gente fala em evangelismo aqui, a gente pensa numa dimensão Vila Guilherme, Salos, mas tem outras dimensões. O seu oikos, o seu contexto imediato, sua escola, seu trabalho, seus vizinhos, sua academia, seus prestadores de serviço. Há outras dimensões. Amém, amados? A internet, usando a internet, né? Conversões podem existir nos cultos, nas células, enfim. Evangelizar o entorno é uma das dimensões que a gente pode lançar mão para trazer pessoas para Jesus. E você pode se empenhar para trazer pessoas para o ambiente de fé. Ou seja, a célula é o melhor lugar para evangelizar, irmãos. Porque ali a pessoa tem oportunidade de perguntar, ali ela vai ser muito bem acolhida, não que não seja, mas ali tem
o papo do lanchinho, a intercessão específica por aquela vida, também nos cultos, nos encontros de rede, nas vigílias. Ah, pastor, mas eu vou levar um visitante na vigília? Sim. Ela vai contemplar aquilo, manifestação do poder da presença de Deus, e vai se curvar diante do Senhor. Amém, queridos? Amém. Fique de pé no seu lugar. Então, na edificação, nós queremos oferecer um alicerce para a sua vida. Então, aproveite todas as oportunidades de aprendizado da palavra e se deixe transformar por ela e passe à frente aquilo que você está aprendendo, se oferecendo para ensinar as Sagradas Escrituras. Amém, amados? Amém.